paz do Senhor Jesus a todos. Vamos para meditar em mais uma palavra do Evangelho de Jesus, né? Hoje estaremos meditando inicialmente, né, nas palavras que Jesus disse, né, à sua mãe e também ao seu discípulo, né? O discípulo a quem Jesus amava, né? Então disse à sua mãe: eis aí o teu filho. E disse ao discípulo a quem ele amava: eis aí a tua mãe, né? Antes, porém, vamos orar ao Senhor para que Ele venha nos direcionar, né? Venha falar conosco. Amém? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais este dia, por mais este momento que Tu nos concede, Pai, de estarmos meditando, Pai, na Tua palavra neste momento, Pai. Pedimos, meu Deus, a Tua direção, que não seja eu falando, Pai, mas Tu falando, Pai, a cada uma das pessoas, Pai, que estarão ouvindo e meditando na Tua palavra, Pai. Prepara, meu Deus, cada coração para receber a Tua palavra, a Tua mensagem, Pai. Perdoa desde já nossos pecados, nossas iniquidades, tudo quanto temos feito, meu Deus, que não tenha agradado a Ti. Perdoa-nos, Pai, sejamos todos nós lavados, Pai, no sangue de Teu Filho amado, que foi derramado na cruz do Calvário, Pai. Sangue que nós cremos nos lava e nos purifica de todo pecado, para que assim possamos estar, Pai, na Tua presença, Pai, para receber de Ti toda a palavra, Pai, que seja, meu Deus, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje eu queria estar meditando, então, inicialmente, nesse versículo que nós citamos, né? Nós vamos até aqui repetir esse versículo, né? Que está no capítulo 19 do Evangelho de João, né? Capítulo 19, no versículo 25 até 27, né? Aqui era o momento em que Jesus, né? Ele estava, naquele momento, crucificado, né? Estava na cruz. E aos pés da cruz, naquele momento estava a mãe de Jesus, né? Mais a mulher de Clopas e Maria Madalena, né? Estava também lá o discípulo a quem Jesus amava, né? Então aqui diz o seguinte, no versículo 25: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então a gente vê que naquele momento final, né, Jesus estava colocando João em seu lugar, porque Jesus estava partindo, indo para o Pai, né? E a gente vê que Jesus, então, escolheu João, né? O discípulo a quem ele amava, né? Escolheu para trazer a sua palavra, né? A palavra da verdade, né? Porque, embora Jesus tenha subido ao Pai, ele deixou, né, João justamente para trazer a sua palavra, né? E nós conhecemos as palavras de Jesus através do Evangelho de João, né?
Por isso nós passaremos a meditar também, né? Nas epístolas de João, né? Porque é importante os ensinamentos que João deixa nas suas epístolas, né? Embora ali a gente não veja as palavras de Jesus, mas o Espírito é o mesmo, né? É o Espírito de filho, né? Por quê? Porque João também era filho, né? Por isso Jesus o colocou, né? No seu lugar e disse isso, né? A sua mãe, eis aí o teu filho, né? E disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Então, vamos inicialmente meditar em 1 João, né? Primeira epístola de João. Eu vou citar aqui o capítulo 18 a 29. 18 a 29, aqui João nos fala dos anticristos, né? Que virão antes da sua vinda, né? Mas é importante que a gente esteja alerta a isto, né? Porque se está escrito, é para o nosso conhecimento, é para o nosso bem, né? Então vamos ler aqui a partir do versículo 18, né? O que diz aqui na epístola de João? É a primeira epístola de João, né? Capítulo 2, versículo 18 em diante, né? Nós vamos até o 29. E aqui diz assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então aqui está dizendo assim, que é o momento que agora surgem muitos anticristos, né? E nós vamos identificar, né? João aqui passa a explicar sobre isto. Então ele diz assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Então, eles estavam conosco, mas não eram de nós, né? Não era de nós como? Não era o mesmo espírito, né? Então, anticristo, ele não tem o mesmo espírito que o nosso, né? E aqui João está dizendo assim: vós tendes a unção dos santos, do santo e sabeis tudo, né? Quer dizer, nós temos o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas, né? E aqui diz assim, no 21, não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade, né? Então aqui diz assim no 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho também tem o Pai, né? Quem não tem o Filho não tem o Pai, né? É o que Jesus, então, aqui está escrito, né? Se referido a Jesus, né? E diz assim, portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Permanecer quê? Na palavra, né? Então é importante que a gente permaneça nas palavras do Filho, né? Que na verdade são as palavras do Pai que vêm a nós através do Filho, né?
E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, né? Então, a vontade do Pai para nossas vidas é que nós tenhamos a vida eterna, né? Então, é importante isto. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, né? E aqui diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, né? Falando do Espírito Santo, né? E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, o Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas, né? Nós já vimos isto aqui no Evangelho, né? Porque as epístolas de João, né? Ele acrescenta, né, mais informações a respeito do que está no Evangelho de Jesus, né? No Evangelho, na parte do Evangelho, né? Então, ele vai detalhando, né? Ele vai esclarecendo, né? Então, isso é importante. Aqui falando do Espírito Santo. Então, ele diz para que a gente saiba, né? Que é verdadeira e não é mentira. E como ela vos ensinou, assim permanecereis. Então, é permanecer, né? Nós que temos assim o Espírito Santo, nós permanecemos, né? Permanecemos na verdade, né? Na verdade, que é a palavra do Pai, né? Que veio a nós através de Jesus, né? E agora diz assim no 28: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Quer dizer, para que a gente, né, não fique em dúvida, né? Nós permanecer nele sempre, né? Até a sua vinda, né? Imaginou se o Senhor vem e nós estamos fora da palavra, né? Então é importante que a gente esteja firme, né, nas suas palavras, né? Mesmo porque estamos aguardando, né, somente a sua vinda, né? Então isso é importante. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, né? Todo que pratica a justiça pratica a palavra, né? A palavra é nascido dele, né? Então nós temos que ser não somente ouvinte da palavra, mas praticante da palavra, né? Então aqui na Epístola de João, né? Aqui ele nos faz um alerta sobre os anticristos, né? São aqueles que nega a Jesus, né? Nega o Pai, e aquele que nega o Pai, nega o Filho, aquele que nega o Filho também nega o Pai, né? Então é importante isso, saber que a nossa comunhão é com o Pai e o Filho, né? Nós temos comunhão com o Pai quando temos comunhão com o Filho, né? Então, aqui vou passar aqui para o João 3, né? Aqui fala sobre os filhos de Deus, né? É importante saber, né? Quem são os filhos de Deus, né? E aqui João então nos explica sobre os filhos de Deus, até o 24, né? Eu vou ler porque esse capítulo é meio extenso, mas ele por si só, né? Ele é de fácil entendimento, né? Mas é bom que a gente grave essas palavras, né? E ela fique em nosso coração, né? Que a gente guarde as palavras, né? Então aqui diz no capítulo 3, né? Falando sobre os filhos de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados
filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, assim como o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade, né? Iniquidade é aquilo que nós não queremos para nós, né? Quando nós praticamos a outras pessoas, isso é iniquidade, né? E aqui está dizendo que iniquidade também é pecado, né? Aquilo que nós não queremos para nós, não podemos desejar para os outros. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, né? Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, né? Não vive pecando. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus, né? Então aqui, aquele que não ama seu irmão não é de Deus, né? Aqui uma ressalva, quem é irmão, né? Irmão é aquele que é nosso irmão, né? É aquele que tem comunhão tanto com o pai quanto com o filho, né? É importante isso, que tenhamos o mesmo pai, né? E cremos no filho, né? E a comunhão nossa, né? Nós vamos ver mais para frente que a nossa comunhão é com o pai e com o filho, né? Então isso é importante. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Veja como é importante amar nosso irmão, né? Por isso o cuidado, né? De não ofender nosso irmão, né? Amar o irmão, né? E aqui ele explica mais no versículo seguinte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna, né? Aquele que aborrece o irmão, né? Porque ele tem que saber que o espírito que habita nele também habita no irmão, né? Nós temos que tomar esse cuidado, né? Por isso, saber, assim como o espírito dirige a nossa vida, também dirige a vida dele, né? É por isso que nós não podemos apontar erros no nosso irmão, né? Por quê? Porque nós não sabemos, né? Hoje, o ensinamento pelo Espírito é um ensinamento individual, né? Ele ensina a cada um de nós
conforme a necessidade de cada um, né? Nós não podemos achar que somos mais que os outros, né? Porque, na verdade, cada um está num estágio espiritual, né? Quando a gente, de uma forma prática, né? Nós não podemos achar que aquele que está no ensino fundamental saiba as mesmas coisas do que aquele que está no nível superior, né? Então, importante isso, julgar as pessoas, né? Pelo nosso conhecimento, pela nossa régua, né? Achar que todo mundo tem que ser, né? Não é assim, né? Hoje, Deus é que ensina a cada um, né? Todos serão ensinados por Deus, né? Que está escrito. Então, aqui, continuando, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos, assim como Jesus nos deu a vida. Aqui está dizendo que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, né? Por quê? Porque às vezes a gente só pensa na gente, né? Mas nós temos que pensar no nosso irmão, né? É o mesmo que Jesus fez por nós, né? Ele não pensou nele mesmo, ele pensou em nós, né? Foi para nos trazer salvação, né? Foi por nós que ele se submeteu àquele sacrifício todo, né? Então aqui diz assim no 17, olha, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus, né? Então, a gente vê a pessoa necessitada, né? E nós temos condições de ajudá-lo, né? Se a gente fechar o coração, como estará em nós o amor de Deus, né? Deus é amor, se Ele habita dentro de nós, né? Nós temos amor, né? Então, é importante isto, né? Mas o Espírito Santo, ele nos dirige, né? É Ele quem faz as obras, né? Ele coloca em nosso coração, né? Aquilo que devemos fazer, né? É importante isso, de obedecer a direção do Espírito. E aqui diz assim, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade, né? Não é só falar, né? É também agir, né? Então, não é só amar por palavras, né? Mas é por obra e em verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. Quer dizer, quando nós somos da verdade, nós temos paz, né? Agimos conforme a direção do Espírito. É importante isso, que quando a gente age, né, dentro da vontade de Deus, nós temos paz, né? Então é importante isso, essa paz permanece em nós, né? Isso é a certeza de que nós estamos no caminho certo, né? Quando nossa paz, né, nós perdemos a paz, é porque alguma coisa não está bem, né? Então é importante isso, que a gente tenha essa paz, né? Jesus disse, a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá, né? Então a paz de Deus, né, a paz de Jesus é verdadeira. E esta paz nós temos que conservar dentro de nós, né? Porque o inimigo, ele busca nos tirar a paz, né? Então é importante isso, que a gente esteja atento, né? Para não cair em nenhuma cilada, né? Às vezes é uma coisa que a gente pensa que não tem muita consequência, mas lá na frente pode dar problema, né? Então é importante isto, né? Um exemplo prático é quando a gente faz alguma dívida, né? A gente não pensa, né? O que será daí para frente, né?
E aquilo nos tira a paz, porque a gente acaba ficando preocupado com isso, né? Não, e agora? Todo mês a mesma coisa. Mas há muitas coisas que nós podemos evitar, né? Justamente por saber preservar a nossa paz, né? E saber que o inimigo quer nos tirar a paz, né? E às vezes usa pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Então é importante isso, a gente tem que estar sempre atento, né? Agora, diz aqui, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas, né? Quer dizer, se o nosso coração nos condena, né? Olha, isso daí tá errado, né? E a gente insiste no erro, né? É o que está dizendo aqui, né? Maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas, né? Amado, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, né? Quer dizer, quando nós estamos em paz, né? Nós fazemos e o nosso coração, né? Não nos condena naquela ação, né? Nós sabemos que vem de Deus, né? Porque é quando nós conservamos a paz, né? Quando é algo que nos tira a paz, nós já sabemos, opa, isso daí, cuidado, né? Porque isso vai nos tirar a paz, né? Então é importante isto, né? Não deixar que o inimigo roube a nossa paz, né? Então é sempre confiar em Deus, né? Em todas as situações, né? Às vezes às vezes a vontade é carnal, né? Não é a vontade de Deus, né? Mas às vezes é assim, se nós fazemos pelos nossos sentimentos, pela nossa carne, né? A gente sabe que tanto o sentimento, essa vontade carnal, não vem do Pai, né? Então é necessário saber esperar no Pai, né? Porque o Pai sabe o que é necessário e conhece também o momento certo, né, das coisas, né? A gente às vezes atravessa tudo, né? Faz tudo errado. Então aqui diz assim, olha, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista, né? Então é importante isso, guardar os seus mandamentos, né? E fazer aquilo que agrada a Deus, né? Agrada ao Pai, né? Tem coisas que a gente sabe, opa, isso não vai agradar a Deus, não vai agradar o Pai, né? Então é importante esse cuidado, né? Mas quando nós erramos, o próprio Espírito, né? Ele se entristece, né? E nós sabemos que, opa, alguma coisa deu errado, né? Então a gente procura consertar, né? Isso é importante. E o seu mandamento é esse, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado, né? Então, ele está em nós como nós temos o Espírito, né? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, né? Então, é importante, nós estamos nele quando observamos os mandamentos, né? E quando observamos as suas palavras, né? Aí nós estamos nele, né? Lá em João 14, 23, diz aqui, quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Guardar a palavra, né? Veja como é importante, né? Guardar a sua palavra, né? Então, isto que é importante, né? E aqui nós vamos continuando, né? Porque Jesus diz uma coisa importante lá no capítulo 17, né? O capítulo 17 na verdade, a oração que Jesus fez.
aos seus discípulos, né? Quando ele orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos. Mas aqui Jesus, no 17:24, ele diz assim: Pai, aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então a vontade de Jesus é assim, olha, onde ele estiver, que nós estejamos junto a ele, né? Por isso a importância da unidade, né? Nós falamos isso no programa anterior, né? Falamos muito da parte da unidade, porque é importante que nós façamos parte desta unidade para sermos salvos, né? Esta unidade é com o Pai e com o Filho, né? Então, através da palavra do Pai, né? É que nós vamos receber do seu Espírito e assim fazemos parte desta unidade, né? E quando nós temos o mesmo Espírito, realizamos também as mesmas obras, né? Mas esta é a unidade perfeita, né? Aqui no versículo 23, só vou citar o 23 aqui, né? Que diz assim, falando desta unidade, né? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim, né? Então, é importante isto, né? Aqui no 20, eu vou falar do versículo 20, porque é muito importante, né? Olha, Jesus estava orando ao Pai, intercedendo por aqueles discípulos que estavam com ele. Mas a partir desse versículo 20, ele fala, está falando conosco, né? Ele diz assim, eu não rogo somente por estes, né, por aqueles que estavam com ele, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, né? Palavra de quem? Palavra do Pai, né? É pela palavra do Pai que nós devemos crer em Jesus, né? Não é por qualquer palavra, né? Para que haja unidade, né? Porque se as palavras forem diferentes, os espíritos são diferentes, né? Então nós sabemos que toda palavra sendo diferente, ela tem origem em espírito diferente, né? E aí não há unidade. O que Jesus está dizendo assim, olha, vamos todos ficar na palavra do Pai. Por quê? Porque a palavra do Pai é a verdade, né? E pela palavra do Pai, nós recebemos o Espírito Santo da verdade, né? E assim passamos a fazer parte desta unidade. Jesus disse, eu e o Pai somos um, né? E nós vamos nos juntar a Ele, né? Quando temos o mesmo Espírito. Mas para ter o mesmo Espírito, é necessário estar na mesma palavra, né? Não estar em palavras diferentes, porque aí não haveria unidade, né? Então é importante que a gente tenha como base, né, desta unidade, a palavra do Pai, né? Porque é o Pai que conhece o Filho, né? Então é importante isto, né? E nós conhecemos essa verdade através de Jesus, né? Tudo que o Pai falou, né? Tudo que Jesus falou, foi tudo o que ele ouviu do Pai, né? Quando a gente vê nesse capítulo 12, né? Versículo 49 e 50, diz assim, olha, Jesus falando, né? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que é de dizer e sobre o que é de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito, né? Então, é importante isto, né? E aqui nos versículos anteriores Jesus fala mais, né? Eu vou só repetir aqui a partir do versículo 44, né? Que diz Jesus falando, né? E Jesus diz aqui, quem crê em mim, crê não em mim,
mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, né? Então a pessoa rejeitou a palavra, né? Jesus está dizendo que essa mesma palavra o há de julgar no último dia, né? Por que ele vai a julgamento? Porque recusou a palavra, né? Agora, nós não, né? Nós não seremos condenados, né? No capítulo 5, eu vou repetir aqui o capítulo 5, 24, né? Diz assim, olha, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele já passou da morte para a vida, né? Então é importante isso. Isso daqui é para todos aqueles que ouvem a minha palavra, né? E crê naquele que me enviou. Quem é que ouve a palavra? São aquelas ovelhas do Senhor, né? Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, né? Então, as ovelhas são aquelas que são da verdade, né? Jesus mesmo disse lá no capítulo 18, 37, né? Os que são da verdade ouvem a minha voz, né? Quer dizer, dá ouvido à minha palavra, né? Então, é importante, isto, né? E aqui no 3:18, diz assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, né? Então é importante, isso, né? A gente estar sempre, né? Na palavra, na verdade, né? Não nas coisas deste mundo, né? Aqui, eu vou voltar aqui em João, né? João diz aqui no capítulo 1, né? Eu vou ver aqui o versículo 2:15, né? 2:15 diz assim, olha, na epístola de João, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? Então, concupiscência é assim, eu aqui busquei a tradução no dicionário bíblico, né? É a vontade, né? Forte e continuado desejo de fazer ou ter o que Deus não quer que nós façamos ou tenhamos, né? Então não é querer fazer as coisas
que não agrada a Deus, né? Irmãos, então hoje nós vamos ficar por aqui, né? Se Deus quiser, na semana que vem retornaremos, né? Com aquilo que o Senhor nos dará. Amém? Vamos só, nesse momento, agradecer a Deus, né? Pelas suas palavras, que Ele continue falando conosco, continue nos orientando. Amém? Oremos então ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse dia, por mais esse momento em que estivemos, Pai, meditando na Tua palavra, Pai. Que essas palavras, Pai, fiquem em nossos corações, para que nós possamos lembrar delas, Pai, sempre que necessário. Dirija, Pai Santo, as nossas vidas, esteja, Pai, conosco, Pai, onde nós estivermos, Pai, que a Tua mão protetora esteja sobre nós, Pai, para nos dirigir e também para nos livrar, Pai Santo, de todo mal. Esteja conosco em todos os momentos. Abençoa, Pai Santo, a cada vida que ouviu da Tua palavra, Pai. Abençoa também não só essas pessoas, mas também a cada família representada, Pai. Porque Tu conheces, meu Deus, cada uma dessas vidas, Pai. Porque são Tuas ovelhas e ouviram, meu Deus, a Tua voz, que elas possam seguir a Ti somente e conhecer, meu Deus, a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, porque esta é a vida eterna, conforme diz a Tua palavra, Pai. Assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, Deus abençoe a todos, né? E se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta.